Rapaziada, e o Filipe Luiz, que tava sem trava na língua e esculachou a mídia brasileira. Assista só comigo esse vídeo aqui que eu vou mostrar para vocês a fala dele na coletiva que teve hoje lá no Catar. Presta atenção. Felipe, aqui, Richard Souza, TV Globo, boa tarde a todos. Felipe, depois da rodada mais recente da Liga dos Campeões, o Luiz Henrique, técnico do PSG, foi perguntado sobre a Copa Intercontinental e deixou claro que não gostaria de enfrentar o Flamengo na final, segundo ele, porque lembra aquilo que o Flamengo fez na Copa do Mundo de Clubes nos Estados Unidos. Primeiro, como é para você, como comandante do time, saber que deixou essa boa impressão em um técnico tão grandioso do futebol mundial? E segundo, uma análise sua, a equipe mudou muito em relação à Copa do Mundo de Clubes? Jogadores saíram, jogadores chegaram. Quais são as diferenças entre essas equipes? Obrigado. Deixamos uma boa impressão para o futebol mundial, mas não para o futebol brasileiro, né? Eu não esqueço. Eu não esqueço. O massacre que foi depois do jogo do Bayern. Mas, incrivelmente, para o mundo, o Flamengo deixou uma boa imagem. Um bom futebol, um time que tentou jogar. Mas, infelizmente, no Brasil só vale o resultado, né? Então, o Luiz Henrique disse que não quer enfrentar o Flamengo também não quer enfrentar o PSG, eles não vão ter a semifinal para colocar em risco aí a vaga deles na final, mas já conheço bastante o Luiz Henrique, já joguei várias vezes contra as equipes dele. Agora ele assinou, acho que um quadro mais bonito da carreira dele como treinador, uma obra maestra, que é esse PSG autoral dele, é único no mundo e todos admiramos tanto na temporada passada, e até um time impossível de se copiar, porque tem tantas particularidades dentro dessa equipe que você só pode admirar, né? Então, justo campeão e, primeiro, fazer um grande jogo, tentar passar para poder desfrutar desse momento que é esse Mundial de Clubes tão importante. E depois, sobre o seu Flamengo, né? Da Copa do Mundo e Flamengo. Sorry. Sim. Ok. No Flamengo mudou principalmente ter perdido o nosso capitão, que foi o Gerson, e o Wesley, o nosso lado direito, e tivemos que nos reinventar dentro da própria competição, do Brasileiro e da Libertadores, sem esses dois jogadores que eram peças fundamentais. Isso foi o que mais mudou na nossa equipe, de lá para cá. É isso aí, galera. Vou mostrar para vocês aqui também o vídeo da entrevista, né, que teve lá do Luiz Henrique, né, quando foi perguntado se ele queria, né, enfrentar o Brasil, ou se ele queria enfrentar o Flamengo, né, ou outro time, né? Galera, e contra o Filipe Luiz, aquela resenha ali do Filipe Luiz que ele detonou ali, ele tava falando, galera, do pessoal da imprensa, né? Principalmente da imprensa, que massacrou o Flamengo, porque o Flamengo não quis, porque o Flamengo perdeu pro Bayern e foi aquela coisa toda. Então o Filipe Luiz não esqueceu disso, e ele tá certíssimo, a fala dele ali. E se você concorda com essa fala, deixa aí nos comentários. Vamos ouvir aqui o que o Luiz Henrique falou aqui, ó. O repórter fez a pergunta para ele sobre enfrentar o Flamengo e olha o que ele falou. Muito grande em Brasil quanto intercontinental, porque em Brasil a temporada já está hecha, ¿no? Flamengo ha ganado hoy de Cruz Azul, hay pirámides en las semifinales, después vosotros. Para vosotros sería bonito enfrentar nuevamente un campeón de la Libertadores, porque han hecho en el Mundial. No, yo prefiero el Pirámides, que no lo conozco, pero que seguro igual nos puede ganar, pero mi preferencia no es el Flamengo, está claro. Pero acompañas algo de Flamengo, ¿has visto la final de Libertadores? Hemos visto, no la hemos analizado, pero los conocemos, hemos visto al equipo en el Mundialito, o sea, en el Mundial de Clubes este verano pasado. Un muy buen equipo, lleno de jugadores de calidad, con experiencia, con un gran entrenador,
prefiero el Pirámides. Muchas gracias. Está aí palavras, portanto, de Luiz Henrique, que prefere. Ele falou que prefere enfrentar o Pirâmide, né? Por quê? Porque sabe da força que tem o Flamengo. Sabe que o Flamengo, quando chega na final, é difícil de segurar. Então, galera, o Flamengo tá aí. Hoje, o Pedro foi a campo, né? O Pedro, mais uma vez, treinou com bolas, tudo, mas o Felipe Luiz, ele até falou alguma coisa ali do Pedro, só que o Pedro ainda não é certo, né? O Pedro jogar. Vai depender do treinamento que eles tiveram à tarde, né? Essa entrevista foi pela manhã, e antes do treino da tarde, então amanhã que nós vamos saber, né, se o Pedro vai ter alguma minutagem ou não, se o Felipe Luiz vai colocar o Pedro para jogar. Eu acredito assim, que se o jogo já tiver resolvido para o Flamengo, por exemplo, o Flamengo está ganhando de 3-0 do Pirâmides, né, que não é impossível, né, é difícil, porque jogam muito bem também, o Pirâmide é um time muito bem formado. Tá? Mas eu acredito que se o Flamengo tiver com uma vantagem boa no campo, ali faltando ali uns 15 a 10 minutos para o final do jogo, Ananias, acredito que o Felipe Luiz vá colocar o Pedro para ter algumas minutagens, né? Já pensando em levar ele para a final, em colocar ele em campo na final com o PSG. Assim como o Felipe falou na entrevista, se o Flamengo passar, né? Eu acredito que o Flamengo vai passar. Pode ser que tenha alguma dificuldade? Pode ser que sim, mas o Flamengo tem um elenco muito forte, um elenco muito bom e vai passar. Acredito, na minha confiança de torcedor do Flamengo, acredito que ele vai passar sim, e eu quero que você deixe nos comentários aí também, se você também acha que ele vai passar. E galera, o Flamengo hoje, aí foi questionado também a questão do Léo Ortiz. O Léo Ortiz estava lá, esse aqui, voltou. Só que o Léo Ortiz conseguiu jogar bastante, conseguiu jogar bastante tempo, treinar bastante, né? Ele treinou bem. Então, o que acontece? O Felipe Luiz colocou ele contra o Cruz Azul como titular. Por quê? Porque ele já estava bem fisicamente, preparado para jogar. O Pedro ainda não. O Pedro está retornando agora para campo, fazendo as atividades dele. Então tem que ter todo aquele preparo ali para poder colocar ele em campo num jogo tão decisivo quanto é esse, né? Porque não pode dar azar. Todo mundo está falando do jogo contra o Paris Saint-Germain, mas se não passar do Pirâmide, não vai ter o jogo contra o Paris Saint-Germain. Então, vamos lá, deixa nos comentários o que você achou da entrevista do Felipe Luiz e o que você espera para o jogo de amanhã. E se você gosta desse tipo de vídeo também, você coloca aí nos comentários, tá? Deixa aí nos comentários, deixa o seu joinha, se esse tipo de vídeo te agrada, deixa esse joinha, comenta bastante e se inscreva no canal para ajudar bastante aqui o canal a crescer também e trazer mais vídeos como esse para vocês. Valeu, galera. Tamo junto. Fui.